Olá pessoal, hoje eu vou trabalhar com vocês a Resolução 211 de 2006, que é uma resolução que trata dos requisitos necessários para que uma combinação de veículos de carga que transcenda os limites fixados na Resolução 210 possa transitar nas vias terrestres. Portanto, é um pressuposto para uma boa compreensão da 211 que você estude a Resolução 210 de 2006. Se você ainda não viu, a gente gravou uma aula sobre a 210, inclusive trabalhamos uma tabela bastante interessante lá no que pertine o peso bruto total por eixos, tá certo? Dê uma olhadinha no 210 antes de adentrar no estudo da 211. Essa resolução ela sofreu várias alterações e talvez as mais polêmicas são as mais recentes, essas de 2017 aí, ó. E a de 2016 também, 640, a 662 de 2017, 663 e a 700. Portanto, a gente vai fazer aquele estudo, a gente vai estudar junto com você, nós estudaremos conjuntamente. Eu vou passar os artigos e a gente faz a leitura dos artigos e teceremos aí os comentários necessários considerando a atribuição do cargo que você está angariando. Nosso estudo está voltado para a PRF, que é com prova marcada para o dia 9 de maio do corrente ano, 2021. E, portanto, a gente vai fazer o apontamento aí do que tem mais pertinência aí, o que o examinador pode explorar da 211, caso ele venha trabalhar com esta resolução. Vamos iniciar porque a gente tem bastante coisa para ver hoje. Veja aí o artigo 1º. As combinações de veículos de carga, CVC, com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total acima de 57 toneladas ou com comprimento total acima de 19,80, só poderão circular portando autorização especial de trânsito, AET. Esse artigo, que inicia a 211, ele traz várias informações e essas informações são requisitos aí para você fazer uma boa leitura e uma compreensão mais didática, uma compreensão mais aprofundada da 211. Portanto, perceba, o que é uma combinação de veículos de carga? Para você saber isso, você tem que conhecer a classificação dos veículos, lá no artigo 96 do CTB. Abra seu CTB e confira. Lá tem a classificação que, quanto à espécie, o veículo pode se classificar como de carga ou de passageiros, certo? O que trabalha a 211, a classificação que trabalha a 211, é justamente a combinação de veículos de carga. Portanto, você vai lá no item B e veja quais são os veículos ali dispostos. Tem motocicleta, motoneta, ciclomotor, enfim. Mas o que mais interessa para o nosso estudo é justamente o semi-reboque. O semi-reboque tanto é classificado como veículo de carga, como também de passageiro, assim como o reboque, Mas o que eu já quero consignar com os colegas e que vocês internalizem esta informação é que a 211 ela trabalha em regra com o CVC, um caminhão-trator tracionando semi-reboques. Semi-reboques, tá certo? Há uma única exceção aqui na 211 que a gente verá. Tá? Mas falou em 211, CVC tracionando semi-reboque. Não se trabalha aqui com reboque, e eu vou mostrar por quê. Então essa informação é super importante que você saiba. Os veículos de carga, se é uma combinação, precisa no mínimo de 2 unidades desses veículos. Então você tem que pensar no CVC com pelo menos 2 semi-reboques. E o caminhão-trator? O caminhão-trator não tem classificação quanto à espécie, nem de passageiro, nem de carga. A natureza do caminhão-trator é simplesmente tracionar. Tanto é que a classificação dele é veículo de tração. Compreenderam? Combinação, repetindo para você sedimentar, que são as informações elementares para se compreender a 211. Combinação de veículos de carga. Eu preciso ter, no mínimo, 2 semi-reboques sendo tracionados por um caminhão-trator. Pode ter mais semi-reboque? Pode, mas no mínimo 2. Tá certo? Outra informação que a gente extrai do artigo 1º. Ora, como a gente vai trabalhar com uma concessão de uma autorização especial, significa dizer que essas combinações de veículos aqui tratadas não respeitam os limites máximos permitidos lá na 210, nem do artigo 1º dela, que trata das dimensões, o máximo é 19,80, que um veículo pode alcançar em comprimento, e o máximo de peso tratado no artigo 2 da 210 é o peso de 57 toneladas. Por isso que você vê aí no artigo 1º fazendo menção a esses limites. Deixa eu pegar o marca-texto aqui para a gente fazer o destacamento do que é mais importante você observar aqui no artigo 1º. Portanto, o CVC ele tem que ser acima de 57 e tem que ter comprimento acima de 19,80. Agora, atenção ao conectivo, ou um ou outro. Veja aqui, ó, ou, tá certo? Então, se o CVC
ele tem um peso abaixo de 57 toneladas, mas o seu comprimento ultrapassa 19,80, ele precisa de autorização especial para transitar. Se o CVC respeita o limite máximo de comprimento de 19,80, mas tem um transporte, né, um peso bruto total combinado acima de 57 toneladas, ele também precisa de autorização especial para transitar. Perfeito? Essas informações são informações elementares para que você possa fazer um estudo orientado da 211. O parágrafo 1º, ele só traz aquele regramento que cabe ao CONTRAN regulamentar os procedimentos administrativos para obtenção ou renovação da AIT, da Autorização Especial de Trânsito. O que você tem que ver, enxergar no parágrafo único? Que há 2 atos, né? Ele trabalha com 2 atos, obtenção e renovação. Obter é o primeiro ato, o ato originário, suponhamos aí que você compre um CVC que transcenda os limites da 210 e você vai num órgão executivo rodoviário de trânsito obter a sua AIT, esse primeiro ato. Depois que você consegue a obtenção do AIT, aí atos posteriores são renovações, compreende? Por isso que ele trabalha aqui, ó. Obter é o primeiro ato, né? O ato primeiro, renovação são os atos, né, sequenciais. Todo ano tem que renovar, como a gente verá, a autorização especial de trânsito. Portanto, dito isso, a gente vai partir agora para o estudo do principal artigo, né, que trabalha aqui com o CVC aí da 211, tá? Que é o artigo 2. Muita atenção nesse artigo, porque a sua atribuição em cima de uma rodovia federal, no seu patrulhamento, você tem que ter conhecimento disso para você fazer uma boa fiscalia. Quais são os requisitos para um, né, CVC transitar, né, transpondo e ultrapassando os limites da 210? Está aqui no artigo 2. Perceba, a AIT pode ser concedida pelo órgão executivo rodoviário da União, do Estado, do DF e dos municípios, certo? Atente a essa informação que eu vou lhe dar. Não é o órgão executivo de trânsito. Você não vai pedir autorização para o DETRAN do seu estado. Você vai pedir para o órgão executivo rodoviário, que no âmbito da União é o DENIT, no âmbito do estado é o DR e no âmbito do município, cada município aí tem a sua nomenclatura própria para, né, indicar esses órgãos executivos rodoviários. E o DF tem aquele caráter híbrido, né, tanto de competência de estado quanto de município. Então esses entes políticos que podem autorizar o trânsito de CVC da 211 nas vias, sob suas circunscrições, né? Sob suas circunscrições. Então, outra coisa que eu quero que vocês percebam, antes da gente ver os requisitos propriamente dito, não é o fato da União conceder o AIT para um veículo desse circular sobre uma rodovia federal que fica o Estado vinculado à mesma concessão, nem mesmo o município, tá certo? Esses órgãos são autônomos administrativamente e podem negar, né, o trânsito do CVC, do mesmo CVC, autorizado pela União, na circunscrição no município, por exemplo. O município X nega a passagem de um CVC pela sua circunscrição de um veículo, né, autorizado pela União. Percebe isso? Por quê, pessoal? Porque pode, por N fatores, né, o município pode ter uma infraestrutura não adequada, né, para recepcionar um veículo desse porte. Pode ter uma ponte muito estreita, o veículo não consiga manobrar dentro da sua circunscrição. Então a União autorizou para transitar nas rodovias federais e o município negou. Não aceito esse tipo de combinação na minha circunscrição. Perfeitamente possível, tá certo? Vamos lá, os requisitos. Ó. Atendido aos seguintes requisitos. Inciso 1, estamos no inciso 1 do artigo 2. Para o CVC, né, com PBTC igual ou inferior a 91 toneladas. Pessoal, vê só, eu quero que vocês fiquem atentos a esse peso bruto aqui, ó, de 91 toneladas, porque isso aqui foi uma redação dada pela 640. Lembre-se que eu disse que ela foi alterada por algumas resoluções e essas mais recentes são as mais polêmicas. Antes dessa resolução, o peso bruto total permitido pela 211 era de 74 toneladas. Tá? Então, o veículo que se encaixava, que se amoldava nos limites máximos permitidos na 211 é o rodotrem de 9 eixos. Por quê? Porque ele, né, pode chegar lá ao limite de 30 metros, que 30 metros é o limite máximo mesmo permitido ainda na 211, e o peso bruto total combinado desse rodotrem é de 94 toneladas. 9 eixos, aí você somaria, né,
o conjunto de eixos. O rodotrem, eu vou mostrar a figura para que vocês entendam o peso bruto total. A gente já trabalhou isso na 210, mas é só para relembrá-los, tá certo? Veja aqui, ó. Essa figura aqui de baixo é um rodotrem. Então ele tem duplo em tandem aqui, ó, que é o dolly, esse veículo do meio, certo? Duplo em tandem nesse semi-reboque, duplo em tandem no caminhão trator e o eixo direcional. Se você somar, né, você vai lembrar lá do 210 que a gente trabalhou que esse conjunto duplo em tandem pega 17 toneladas. Então, 17 do último semi-reboque com 17 do dolly, que é um veículo, né, próprio, um veículo autônomo, tem documento, tem registro, pode ter proprietário diverso das outras unidades, tá certo? Você chega a 34. 34 com 34 vai para 68. Com 6 do eixo direcional, 74 toneladas. E esse veículo aqui, ó, ele tem que ter, no mínimo, comprimento mínimo de 25 metros, ele tem que observar esse, né, limite mínimo, e o máximo de 30 metros. Esse aqui é o rodotrem. Então, esse veículo é o que se amolda perfeitamente nos limites máximos trabalhados na 211 até o advento dessa resolução aqui 640. Mas eu vou marcar um asterístico, se cair na sua... vou fazer um X aqui, ó, para a gente falar nisso depois. Porque se cair na sua prova, hoje você tem que responder que o limite máximo é igual ou inferior a 91 toneladas. Mas isso aí a gente vai trabalhar, vou mostrar para vocês que isso está suspenso por enquanto, por hora, tá certo? Já que eu falei qual é o veículo que se amolda perfeitamente nos limites máximos, né, de peso e dimensões da 211, vou falar também para vocês assimilarem, né, que na 210 há um veículo que se amolda perfeitamente naqueles limites, que é o bitrem de 7 eixos. O limite máximo de 57 toneladas e o comprimento, a dimensão do veículo, né, no que tange ao comprimento, 19,80 metros. Então, sempre que você trabalhar a 210, você pode lembrar do bitrem de 7 eixos. É o veículo que se amolda, né, que se ajusta perfeitamente aos limites máximos daquela resolução. E a 211 seria o rodotrem até 2016, tá certo? Exceto porque tentaram aí uma nova combinação, como a gente vai ver mais pra frente. Então pronto, dito isso, só para vocês assimilarem melhor, né, eu vou passar agora os requisitos aqui para a gente estudar bem direitinho, que isso aqui tem bastante pertinência e o examinador pode extrair uma questão daqui. Veja aí, ó. Requisito também para o CVC, conseguir autorização especial de trânsito. Comprimento superior a 19,80, certo? E máximo de 30 metros. Gente, 30 metros, como se diz no popular, é prego batido e ponta virada. É o limite máximo que um veículo pode alcançar, tá certo? Aí você pode me dizer, ah, mas eu não estava transitando na rodovia, vi lá um veículo transportando uma pá de uma usina daquelas eólica, né? E a pá dava 60 metros. Ora, gente, o progresso não pode parar. A 210 trabalha com a regra, a 211 excepciona a regra da 210, mas ainda existe possibilidade de uma regulamentação própria para cargas indivisíveis quando transcendem aqui os limites da 211. Como a turbina, por exemplo, de uma hidroelétrica, né? Então, tudo isso dá regulamentação própria. Mas a gente tem que ficar aqui com a regra do 210 e com a exceção, que são as duas resoluções que têm mais pertinência aí, né, em caso de trânsito de veículos com pesos e dimensões aí nas vias públicas. É essas que vocês têm que realmente internalizar e levar para a prova, tá certo? Então, por que o comprimento superior aí tem que ser 19,80? Ora, se for inferior, né, e se respeitar o limite máximo de 57 toneladas, não precisa da 211, né? Se encaixa na 210 e, portanto, não precisa do A e T. É isso que diz aqui, ó. Quando o PBTC for inferior, né? Se o PBTC, pessoal, lembre-se do conectivo aqui do artigo 1º, se o PBTC, peso bruto total combinado, for inferior a 57 toneladas ou igual, certo? O comprimento tem que ser maior de 19,80 para precisar da autorização, percebe? Veja o que diz o C, ó. Comprimento mínimo de 25 metros e máximo de 30 metros quando o PBTC for superior a 57 toneladas. Então, 57 é uma referência que você tem que memorizar, que é o máximo de peso, né, da 210. Então, se for superior a 57 toneladas, esse veículo necessariamente tem que observar um limite mínimo de comprimento, qual seja 25 metros. Pode ser superior até os 30? Pode. Agora, se ele for igual ou inferior a 57 toneladas de peso bruto total combinado, aí ele tem que ser superior em dimensão, em comprimento a 19,80 para precisar da autorização especial. Simples assim. E agora, fique muito atento a esse requisito da C, porque é uma exceção aqui, tá certo? Vamos falar disso ao final.
Pessoal, veja o D, limites legais de peso por eixo fixado pelo CONTRAN. A gente trabalhou com peso, né, de eixo, lá na 210, aquela tabela, fantástica aquela tabela. Visite a resolução 210, veja o nosso vídeo lá, porque você vai com certeza enxergar com mais precisão o que essas resoluções trabalham, tanto a 210 quanto a 211 aqui. E a compatibilidade da capacidade máxima de tração. Isso a gente já sedimentou, isso cabe ao fabricante, né? Ora, o caminhão trator ele tem que ter força motriz capaz de fazer o arrastamento dos veículos de carga que ele, né? Que aí eles estão acoplados, tá certo? Então, capacidade máxima de tração da unidade trator é determinada pelo fabricante, combinada aí com o peso bruto. Tem que ter essa capacidade, essa força motriz tem que ter, né, capacidade de arrastamento. E não tendo, inclusive, a infração de trânsito, viu? Uma infração bastante anômala que tratada lá no artigo 261 do CTB. Depois dê uma olhadinha lá, porque dependendo dessa capacidade e do peso, varia a infração. A gente vai ver também, eu trouxe no final aí pra gente dar uma olhadinha. Veja o F. Estar equipadas com sistema de freios conjugados entre si e com a unidade tratora. Por que tem que ter isso aqui, pessoal? Segurança, lembre-se, né? Vetores do Sistema Nacional de Trânsito, segurança e vida. Tudo tem que passar por esses pilares. Ora, por que tem que ser um freio conjugado? Pessoal, imagine você, um caminhão desse com 74 toneladas, sendo tracionado por esse caminhão trator e só esse caminhão trator freando todo esse peso. Ora, se tiver em velocidade, o caminhoneiro acionar o freio e só essa parte, só o caminhão trator frear, ele vai ser atropelado pelos semi-reboques. O semi-reboque vai passar em cima dele. Por isso que tem que ser a frenagem dessa combinação uniforme. Ele acionou o freio aqui, a frenagem é uniforme. O semi-reboque vai frear, o dolly vai frear, o último semi-reboque vai frear uniformemente. E quando o freio falha, acontece aquele... no trecho os caminhoneiros falam, a carreta deu L, né? Por quê? Porque ela foi empurrada, o caminhão trator foi empurrado pelo semi-reboque. Isso quando na velocidade não é muito alta, né? Porque o semi-reboque ele pode até atropelar mesmo o caminhão trator aí. Tá certo? Questão de segurança. Veja o G aí, ó. Acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático. Aí tem essa norma que a gente não vai entrar. Agora, estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. Gente, por que isso? Questão de segurança. Imagine um acidente, um veículo desse se soltando, esse último semi-reboque se soltar por faltar aqui correntes e cabos de aço unindo o conjunto todo, né? Então, a catástrofe pode ser maior. Por isso que exige-se correntes ou cabos de aço aí. O H. O acoplamento dos veículos articulados deverá ser do tipo pino-rei e quinta-roda. Pessoal, lembre-se que eu disse que para se enquadrar na 210, na 211 aqui, esse veículo tem que ser, né, semi-reboque, veículo de carga, não pode ser reboque, a regra é essa. Né? Falou em CVC da 211, caminhão-trator mais semi-reboque, não é caminhão-trator mais reboque, tá certo? Semi-reboque, por isso que eu disse que você pode afirmar isso, porque é requisito para se obter o AIT, ter esse tipo aqui, ó, quinta roda e pino-rei. Lembre-se que o semi-reboque ele é apoiado, né, no caminhão trator. O último semi-reboque é apoiado no primeiro semi-reboque ou no dolly, né? Uma quinta roda acoplado a um pino-rei, né, acoplado a uma quinta roda. Por isso que ele é articulado, viu? Tem conceito disso lá no anexo 1 do CTB, o que é um veículo articulado e o que é um veículo conjugado. Depois dê uma olhadinha nesses conceitos que é importante você conhecer. E o I fala da sinalização, ele tem que ter uma sinalização especial. Qual seja? Essa figura ao lado aqui, ó, ela é bastante ilustrativa para traduzir o I aí. Ó. Tem que ter essa placa que está no anexo 1 dessa resolução, vice? Essa placa aqui, pessoal, ela é zebrada, então ela vem, né, cores preta e laranja e tem que ter os dizeres aqui, ó, veículo longo, né, comprimento, aí diz aqui o comprimento, 25 metros e tal. E na lateral tem que ter iluminação. No mínimo de cada 3 metros aqui uma lanterna, uma luz, né? Para que os outros usuários da via possam ter a noção exata da dimensão desse veículo, tá certo? Questão de segurança, é isso que traz o I. E o 2 fala das condições do tráfego às vias públicas a serem utilizadas. Ora, para conceder uma autorização especial de trânsito para um veículo desse, o concedente, né? Esse órgão executivo rodoviário, seja ele da União, do Estado, do município, do DF, ele tem que observar a questão da via. Se o trânsito dessas unidades, dessas composições, não vão prejudicar a fluidez. Fluidez também é um objetivo do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então não pode prejudicar a fluidez. É de se considerar as condições de tráfego, né, das vias públicas para poderem conceder aí um AIT para essas combinações de veículos de cargas. Tá ok? Espero que vocês estejam acompanhando. Estou, né, colocando um pouco de pressão porque essa resolução a gente tem muita coisa para ver. Caso
você escape alguma coisa, é só você voltar o vídeo aí. Vamos lá. Agora o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro, traduzindo o que diz aqui, é o seguinte: é a combinação de veículo, para se enquadrar aqui na 211, né, desde que o peso dela, bruto total, seja igual ou superior a 57 toneladas, o caminhão-trator ele tem que ser dotado aqui de tração dupla. Veja isso nesse parágrafo primeiro. Tração dupla, ou seja, vou voltar aqui para que você visualize. Eu acredito muito que essa visualização lhe ajuda a lembrar na hora da prova. Caminhão-trator, perceba, tem 3 eixos no caminhão-trator. Quantos pontos de toque ao solo? Tem 1, 2, 3 de cada lado. Com mais 3 do outro lado, são 6. 6 pontos de toque ao solo. Desses 6, 4 tracionam. Esse daqui e os, né, do lado de lá, desse mesmo eixo. Então, essa configuração tem que ser 6 por 4, porque das 6 pontos de toques ao solo, só 4 tracionam toda a estrutura. Compreende? Então, isso aqui é requisito, desde que o CVC da 211 seja igual ou superior a 57 toneladas. Tem que ser esse caminhão, né, trator configurado aí, operando nessa configuração de 6 por 4. Tá certo? Isso pode ser objeto de questionamento. Agora, isso se a unidade estiver carregada, se a composição estiver carregada. Por quê? Porque não estando carregada, a própria resolução permite que o condutor opere na configuração 4x2. Pessoal, veja isso e tente entender, porque na sua fiscalização você vai se deparar com situações de um rodotrem aí, né, de 9 eixos, portanto, com A e T, está com a configuração operando em 4x2. O caminhoneiro, quando está vazio, ele ergue, suspende o último eixo, né? Então ele pode fazer isso desde que esteja vazio. Há expressa autorização aqui, ó, podendo suspender um dos eixos dos tratores somente quando o CVC estiver descarregado. Por que é isso, pessoal? Ora, o caminhoneiro paga pedágio por eixo, por exemplo, né? Se ele está com o eixo suspenso, é menos um pedágio. Economiza a borracha, né? Aqueles pneus que estão suspensos não estão tocando o solo, portanto não estão sofrendo nenhum tipo de desgaste, atrito algum. Por isso que é permitido operar, né, na configuração 4x2. E se o CVC, né, for inferior a 57 toneladas, já estamos aqui no parágrafo 2º, né, do artigo 2, ainda estamos trabalhando no artigo 2, dos requisitos, que eu disse que é super importante esse artigo. Se for inferior a 57 toneladas, ele tem AIT por quê, pessoal? Porque ele transcende, ele ultrapassa os 19,80 da 210, por isso que ele tem que ter autorização especial para transitar. Mas nesse caso aqui, ele pode ter tração simples 4x2. Perfeito? Então fique atento a isso aqui, ó. Se o peso bruto total combinado for inferior a 57 toneladas, tração simples 4x2. Pessoal, o parágrafo 3º, veja aí, ó, né? O AIT fornecida pelo órgão executivo rodoviário da União, dos entes políticos, né, terá o percurso estabelecido. Tu tem que saber como PRF, Policial Rodoviário Federal, exercendo a atribuição de patrulhamento nas rodovias federais, fazendo esse tipo de fiscalização, né, fazendo às vezes aí de agente de autoridade de trânsito, tem que saber porque o percurso é estabelecido na AIT. E se você flagrar um caminhão desse fora do percurso, você pode multar esse veículo, né, e remover por parte, inclusive. E aprovado aí pelo órgão com circunscrição sobre a via. Qualquer órgão desse aí, ó, rodoviário, pode aprovar o AIT, tá certo? Então são mais 2 requisitos aí da autorização especial de trânsito: percurso estabelecido e aprovação pelo órgão com circunscrição sobre a via. Por isso que a gente quando vê uma figura dessa aqui, a gente fica até nos causa estranheza. Como é que esse veículo aqui, ó, essa composição, teve autorização, né? Quem aprovou isso aqui, desconsiderando uma barreira intransponível aqui, ó? Veja, tem uma passarela, a carga superdimensionada não passa por aqui. E isso aqui foi aprovado, viu? Foi aprovado. Se for uma BR aqui, possivelmente seja, né? O DENIT foi e aprovou o trânsito desse CVC por essa via aí. Então, foi um descuido, né? Portanto, prossigamos. Eu estou mostrando para você visualizar como se dá isso na prática, né? E você assim vai assentando e sedimentando esse conhecimento aqui, que tem tudo a ver com sua atribuição. Pessoal, a gente viu vários requisitos no artigo 2, né? Aprovação, percurso estabelecido, aqueles requisitos de segurança, freio uniforme, a frenagem uniforme das unidades, né? Agora, mesmo o proprietário do CVC atendendo todos esses requisitos, mesmo assim, o órgão com circunscrição sobre a via ainda pode exigir do condutor, do proprietário, medidas complementares. Veja
o alto grau de discricionariedade para concessão de uma autorização especial de trânsito. Tudo tem a ver com segurança, pessoal. Mesmo se o proprietário observar todos os requisitos até então vistos, se não tiver, né, comprometer a segurança, mesmo assim não será concedido. É isso que diz o 4 aqui, ó. A critério, olha a discricionariedade aqui, ó, a critério, ó, bem, né? Discricionário mesmo, a critério do órgão rodoviário responsável pela concessão da IT, nas vias de duplo sentido de direção, que a gente conhece popularmente por pista simples, né? Duplo sentido de direção, poderão ser exigidas medidas complementares, certo? Que possibilitem o trânsito dessas composições, respeitadas as condições de segurança. Então veja, cumpriu tudo, é uma pista simples, ainda pode ser exigido medidas complementares a ser praticadas por esses condutores ou proprietários, né? Aí tem até uma norma aqui, ó, de alargamento de pista, né? Porque uma pista simples, num aclive, como a fluidez a gente viu, né, que é um objetivo aí do Sistema Nacional de Trânsito, você não pode colocar um CVC impedindo essa fluidez, comprometendo a fluidez. Portanto, tem até um regramento aqui dizendo que respeitadas as condições de segurança, aí diz aqui ó, a existência de faixa adicional, que é aquela faixa, né, de alargamento de pista, onde o condutor dessa combinação ele pode deslocar mais para a direita para deixar o trânsito correr, né? Então, ó, a existência de faixas adicional para veículos lentos nos segmentos em rampa, nos aclives, com, né, comprimento superior a 5% e 60 metros, respectivamente. Então, a engenharia de tráfego vai ter que observar também esse requisito da via, em se tratando de via simples, né, para poder liberar e conceder uma autorização especial de trânsito. Legal, pessoal? Então, eu acho que assim a gente, né, acaba exaurindo os requisitos, tá certo? Para que haja a concessão de um AIT. Mas ainda para finalizar o artigo 2, a gente vai dar uma olhadinha nesse parágrafo 5º e eu vou apontar para vocês as peculiaridades dele, tá certo? Veja aí, ó, a AIT ela é vinculada ao caminhão-trator, tá? Mas a AIT ela identifica as unidades tracionadas. Então os semi-reboques são identificados na AIT. É isso que diz o 5 aí. E é possível que o proprietário dessa combinação que já obteve, né, a autorização especial de trânsito venha substituir uma unidade de carga, um semi-reboque. Aí o que ele vai precisar? Ele vai precisar simplesmente apresentar lá para o órgão concedente um laudo técnico onde ele afirma, né, junto com um perito, né, que aquele outro semi-reboque acoplado nessa combinação respeita os mesmos requisitos da AIT concedida originalmente. Tá? Vamos ler para você entender o que eu disse? Veja aí. A AIT será concedida para cada caminhão-trator, especificando os limites de comprimento e de peso bruto total combinado da combinação de veículo de carga, sendo identificadas as unidades rebocadas na respectiva AIT. Então, concede a AIT para o caminhão-trator, mas identifica os semi-reboques que ele está tracionando, certo? Aí veja aí, ó, podendo estas serem substituídas a qualquer tempo. Estas unidades, né, rebocadas, que são os semi-reboques, tá certo? Agora, os semi-reboques, eles devem observar as mesmas características de dimensões e peso e adequada capacidade máxima de tração da unidade tratora. Então tem que ter a força motriz, né, com capacidade de arrastamento. Mediante, né, a apresentação ao órgão com circunscrição sobre a via do respectivo laudo técnico, contendo os requisitos de que trata o artigo 4º dessa resolução, que a gente vai ver mais para frente. Então fique com essa informação. A AIT ela é vinculada ao caminhão-trator, mas ela identifica quais são as unidades tracionadas e essas unidades elas podem ser substituídas a qualquer tempo, desde que o proprietário, né, leve lá no órgão concedente um laudo técnico onde especifique que essa substituição se deu por outro veículo de carga, outro semi-reboque com as mesmas características do originário. Tá certo? Então essa é a informação que você tem que sedimentar aí. Que se for cobrado, né, você vai gabaritar. Tá certo? E assim a gente encerra o artigo 2, que trata dos requisitos aí para concessão de um AIT. Legal? Agora vê só, o artigo 2A, ele foi acrescentado pela resolução 663 de 2017. Pessoal, eu disse inicialmente que o peso bruto total combinado trabalhado na 211 era igual ou, né, inferior a 74 toneladas.
E até coloquei um X aqui no início, dizendo, pessoal, cuidado com isso aqui, se cair na sua prova, você vai anotar como correta. É igual inferior a 91 toneladas hoje em dia, né? Está aqui prevista. Esse artigo 2A, ele foi acrescentado porque o CONTRAN regulamentou o que ficou conhecido na rodagem como super rodotrem. Ora, se o veículo que se amoldava perfeitamente a 211 era o rodotrem de 9 eixos, o CONTRAN regulamentou uma outra composição que veio se adequar à nova regulamentação, que ficou conhecida como super rodotrem, que é um rodotrem de 11 eixos, chegando, portanto, a 91 toneladas. Então veja, em 2017 houve a regulamentação por um lobby muito forte do setor canavieiro. Essas combinações elas só podem transitar no polo atrativo, consoante lá o artigo 93 do CTB, tá certo? Mas o que acontece? A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovia judicializou essa regulamentação, essa autorização, dizendo que não foi feito um estudo adequado sobre a possibilidade de um veículo desse porte transitar nas vias públicas, considerando a infraestrutura odierna, o ambiente artificial, viadutos, pontes, até mesmo pavimentação. Por quê? Porque ficou regulamentado que poderia chegar a 91 toneladas num veículo, numa composição de, no mínimo, 28 de comprimento, 28 metros de comprimento, mas o máximo ficou nos 30 metros, não mudou. O comprimento máximo. Aí essa associação ela judicializou dizendo que era muito peso concentrado, muito peso transmitido sobre o pavimento. O Brasil não tem infraestrutura, ia danificar a pavimentação, ia danificar viadutos e pontes. Então judicializou e em liminar, lá na 24ª Vara Civil Federal de São Paulo, foi concedida. Portanto, houve uma deliberação a posteriori, está aqui a data, pessoal, em 5/9 de 2018, houve uma deliberação do CONTRAN, essa deliberação aqui, 172, que proibiu a circulação do super rodotrem. Portanto, se você abrir sua resolução 211 aí, você vai ver que ainda está aí, um punhado de requisitos para que uma combinação dessa venha transitar. A gente não vai estudar, porque a gente está estudando de forma orientada para o cargo da Policial Rodoviária Federal, da prova agora de 2021. Ora, se o objeto trabalhado no artigo 2A está proibido de circulação, muito difícil o examinador extrair daqui alguma questão pedindo requisito para o trânsito dessa composição, tá certo? Então, por que eu estou trazendo esse conhecimento e mantive o 2A aqui? Para falar lá do 91 toneladas, que você tem que gravar, se cair aquilo está correta, aquela assertiva, tá certo? Peso máximo da 211 hoje é igual ou inferior a 91 toneladas, mesmo estando suspenso o artigo 2A aí e estando proibida a circulação do super rodotrem. E outro motivo de eu trazer essa informação para vocês é que pode ser que você ainda encontre, dependendo do local que você venha a ser lotado, digamos aí no norte do país, numa região onde tenha cana-de-açúcar, por exemplo, no Nordeste, você ainda encontra uma configuração dessa transitando. E se tiver, você tem que remover, tá certo? Tem que multar porque é proibida a circulação desses veículos. E isso você tem que saber. Isso o examinador pode lhe cobrar, tá certo? Então tá aí. Vamos dar uma lidinha só no artigo 2A para não perder o costume. Veja aí, ó, A e T, referentes às combinações de veículos com altura máxima de 4,40. Veja que continua observando os limites lá da 210 no quesito altura, Com peso bruto total aí, ó, superior a 74 toneladas e inferior ou igual a 91 toneladas. Aqui, ó, isso aqui que deu a celeuma. E comprimento mínimo de 28 metros e máximo de 30, ficou mantido o limite máximo de comprimento da 211, serão concedidos apenas aos polos geradores de tráfego. Não pode circular em qualquer região não, pessoal, só para polo gerador mesmo, tá? Consoante o artigo 93, e a requerimento do interessado. Então, devido a esse lobby do setor canavieiro, eles começaram, durante esse período aí de 2017 de abril de 2017 a 9 de 2018, mês 9 de 2018, eles utilizaram essa composição. Inclusive, as indústrias do segmento, como a Rondon, começaram a fabricar esses veículos. Veja só o prejuízo que isso tem gerado. Hoje, a última pesquisa que fiz, eu encontrei uma informação dizendo que agora em fevereiro de 2021, informação recente, que vão colocar na pauta de novo a possibilidade ou não desses veículos, O governo vai colocar na pauta. Por quê? Porque há uma forte pressão. Antes era só da indústria do setor canavieiro e hoje também é da indústria do segmento, Porque eles fabricaram, investiram na composição. Trouxe uma foto aqui para vocês visualizarem. Veja aí.
Olha aí o tamanho dessa criança aí, né? É um monstro isso aí. Aí você tem aí, ó, 2 semi-reboques com eixo triplo em tandem, um dolly aqui no meio, ó, com eixo duplo em tandem, mais o caminhão trator aqui, ó. Essa unidade aqui tem que ser naquela composição, né? 6x4. Então você conta aqui 11 eixos. Perceba que os eixos aqui estão suspensos porque está vazio, né? Então essa combinação aqui que chega a 91 toneladas tem limite mínimo de 28 metros de comprimento e máximo de 30 metros. Tem uma figura ao lado onde um colega, né, removeu, encontrou um em circulação após a proibição do CONTRAN e removeu o veículo, tirou de circulação. Por isso que você tem que conhecer. Está proibido atualmente a circulação do Super Rodotrem. Perfeito? Pois então prossigamos. Agora a gente vai trabalhar o artigo 3º, e esse artigo aqui, eu apostaria, né, se eu fosse apostar em alguma questão aí trabalhada pelo examinador BANCACESP agora em 2021, eu acho que ele poderia extrair daqui. Tem muita potencialidade de ser cobrado, porque isso tem, assim, pertinência gigante aí com sua atribuição. Você tem que ter esse conhecimento para fazer uma boa fiscalização, um bom patrulhamento das rodovias federais. Por quê? Porque há horário, né, para um CVC enquadrado a 211 transitar. E o 3º ele traz a regra, depois excepciona no parágrafo 1º, no parágrafo 2º e tem outra exceção no final da resolução, mas eu vou antecipar. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que trabalha o artigo 3º, que também é uma redação aí de 2016, né? Foi incluída aí por essa resolução 635. Veja aí, ó, o trânsito de CVC, de que trata essa resolução, será do amanhecer ao pôr do sol e sua velocidade máxima de 80 km. Ora, velocidade máxima você já internaliza, 80 km, não pode ultrapassar. Agora, cuidado que o examinador pode construir, né, uma assertiva dizendo que o horário permitido é das 6 da manhã às 18 horas. Veja que o regulamento aqui, esse regramento, não fala em horário específico, até porque o Brasil é um país continental, em João Pessoa o sol nasce primeiro, mas em compensação, no norte do país se põe muito depois. Então, é do amanhecer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo, que pode transitar esse CVC regulamentado na 211. Agora, o 1 traz exceção. Veja o que diz o 1 aí, o parágrafo 1 do artigo 3º. Nas vias com pista dupla e duplo sentido de circulação, dotadas de separadores físicos e que possuam, né, 2 ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, será autorizado o trânsito dioturno. Significa dizer ininterrupto. Pode transitar durante o dia e a noite. Eu trouxe aqui, ó, uma imagem para que você veja. Se o seu posto de fiscalização estiver aqui, possivelmente uma BR, né, com pista dupla, da forma que está aqui, ó, né, duplo sentido de circulação, olha só o separador físico aqui, ó, aí o CVC poderá transitar durante a noite. Percebe? O trânsito é dioturno. Agora vamos a outra exceção. Trabalhamos a regra no caput, né? Exceção 1. Exceção 2. Em casos especiais, perceba, olha a discricionariedade de novo, devidamente justificados, poderá, veja que é uma discricionariedade, ser autorizado o trânsito noturno de combinações de veículos de carga nas vias da pista simples. Olha a imagem aí do lado, essa pista aí. Com sentido duplo, né? Sentido duplo de circulação. Mas aí precisa se observar alguns requisitos que vêm, né, aqui nos incisos. Primeiro requisito, questão de tráfego no período noturno. Qual é o tráfego, né, dessa pista aí? É muito intenso? Se for muito intenso, será negado o pedido, né? Será negado a autorização. Agora, se o tráfego for assim inibido, né, aí pode ser concedido. É o que diz aqui. Inclusive, utiliza-se até um nível de nível C, né, que é um conceito de engenharia de tráfego, a gente não vai entrar nisso, mas o que quero que você entenda é o seguinte: uma combinação de veículo de carga tratada na 211 não pode comprometer a fluidez, né, dessas vias aí de pista simples, tá certo? E no período noturno só será autorizado se ficar comprovado que é compatível, né, que a via é pouco utilizada. Quem mora em regiões onde tem, né, usinas, por exemplo, é muito comum vocês se depararem em pistas desse tipo, pista simples, CVC, transitando à noite, né? Então tá aí. Veja o 2, outro requisito, traçado adequado das vias. O 2 e o 3 vai trabalhar com sinalização. Ora, se for permitido, for autorizado o trânsito de um CVC numa pista dessa, essa pista simples tem que estar bem sinalizada, tanto no que tange a sinalização horizontal quanto na vertical. Aqui tem que ter a faixa tracejada, a linha tracejada, contínua, tudo bem delimitado. É o que diz o 2 aqui, ó, né, por questões de segurança. Então, o tracejado adequado de vias. O 3, colocação de placa, sinalização vertical.
inclusive com placas indicando que naquela via tem o trânsito, né, a presença de veículos longos, como diz aqui no inciso 3. Isso para divertir, né, os demais usuários da via. Perfeito? Então, em havendo, né, o cumprimento desses requisitos, você pode autorizar, né, um CVC transitar numa pista simples. Tá ok? Pessoal, o artigo 4º, é outro artigo que a gente não vai trabalhar minuciosamente, porque é um artigo muito extenso e ele é direcionado a atos que o particular deve praticar para conseguir, né, obter ou renovar a autorização especial. Isso não tem pertinência aí com a atribuição do policial rodoviário federal, até porque depois a gente vai estudar a resolução 520, né, que é uma resolução que já vai tratar de uma forma mais técnica e você tem que entender, compreender, né? Agora, aqui o artigo 4º é direcionado mesmo para o particular obter, né, essa AIT. Mas eu aconselho você dar uma lidinha na sua casa. A gente só vai apontar aqui o que mais tem pertinência, o que mais tem potencialidade de ser cobrado aí no dia da sua prova, tá certo? Artigo 4º, para quem tiver curiosidade, dê uma lidinha em casa. Agora, veja o artigo 5º, né? O artigo 5º, ele também é um artigo que você tem que conhecer, eu coloquei aqui para que você tenha essa noção. Por quê? Porque pode ser, né, que o examinador venha lhe cobrar esse conhecimento, diferentemente do artigo 4º, que eu não aposto naquilo, né? É um ato praticado por terceiro, para concessão, não tem muito a ver com a fiscalização, mas aqui já tem. Veja o que diz aqui o artigo 5º. A AIT terá validade pelo prazo de 1 ano. Você tem que saber disso? Sim, você tem que saber, porque se você parar uma composição dessa e o condutor lhe apresentar uma AIT fora do prazo, ele está cometendo infração de trânsito, como a gente verá. O percurso e o horário previamente aprovados nessa AIT, você vai, olhando para a AIT, perceber se ele está cumprindo ou não. Se ele estiver fora do percurso, infração. Se ele estiver fora de horário, infração. Então, por isso que você tem que ficar atento no artigo 5º. Vamos lá, dá uma lidinha? A AIT terá validade pelo prazo máximo de 1 ano de acordo com o licenciamento da unidade tratora, para os percursos e horários previamente aprovados. E somente será fornecida, pessoal, olha o advérbio, viu? Somente é somente, não tem exceção aqui. Será fornecida após a vistoria técnica. Então aqui o CAPT ele trabalha com essa vistoria técnica aqui, ó, que é efetuada pelo órgão executivo rodoviário aí concedente, ou da União, ou do Estado, do município, ou do DF, tá certo? Então, olhe aqui para o artigo 5º e veja isso, né? Prazo de 1 ano, percurso e horários previamente aprovados, e a obtenção terá validade aí, né? Será fornecida após vistoria técnica efetuada pelo órgão executivo, tá certo? Agora, a renovação, lembra-se que eu disse que são 2 atos? A obtenção, primeiro ato. A renovação já tem, né, uma outra forma aí. O concedente permite que quem já obteve autorização especial de trânsito possa apresentar apenas um laudo técnico, tá certo? Ele já fez a primeira vistoria lá no órgão concedente. Aí veja o que diz o parágrafo 1 do artigo 5º. Para a renovação da AIT, a vistoria técnica prevista no caput desse artigo poderá ser substituída por um laudo técnico de inspeção veicular, elaborado e assinado. Quem tem que fazer? Um engenheiro mecânico. Tá? Elaborado e assinado por engenheiro mecânico responsável pelo projeto, acompanhado pela respectiva ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que emitirá a declaração de conformidade junto com o proprietário também assina, ele também declara que está conforme a autorização primeira, a primeira obtida lá pelo órgão executivo, né, do veículo. Atestando, veja só o que tem que atestar, pessoal, que a composição não teve suas características e especificações técnicas modificadas e que a operação se desenvolve dentro de condições estabelecidas nessa resolução. Perceberam? Para você obter a AIT, você tem que ir até o órgão concedente, né? Essa vistoria técnica é feita, é efetivada pelo órgão concedente. Mas se você vai apenas renovar, que de ano em ano você tem que renovar, você pode apresentar, isso é para desburocratizar, né? Você apresenta um laudo técnico assinado por um engenheiro mecânico responsável e você assina junto dizendo, olha, aquela vistoria que fiz o ano passado permanece íntegra no que tange aí pesos e dimensões e capacidades máximas de tração, né? Tudo que envolve um CVT, aquele artigo 2 que a gente viu dos requisitos, está tudo em ordem. Você está se responsabilizando por essas informações, podendo inclusive responder civil e criminalmente, tá certo? Por declarações falsas.
Veja aí, o artigo 2, o parágrafo 2 do artigo 5º. O caput e o parágrafo 1º são os mais importantes dessa tela, tá certo? O 2, ele vai trabalhar como se fosse uma norma de transição, porque quando a resolução foi editada, já tinha composições circulando no Brasil com autorização, certo? E esse parágrafo autoriza que quem já estava, né, com a autorização em mãos pode fazer a renovação de acordo com o parágrafo 1º. Basicamente é isso, mas vamos ler para não perder o costume. Veja aí, os veículos em circulação na data da entrada em vigor desta resolução terão assegurada a renovação da IT mediante atendimento ao previsto no parágrafo anterior e apresentação do certificado de registro e licenciamento dos veículos, da composição e os semi-reboques. A composição do veículo e do semi-reboques. Então ele apresenta lá o CRLV, né, e ele pode fazer também a renovação através de um laudo técnico. Pessoal, o artigo 6 eu coloquei aqui só para a gente passar à vista, mas não tem muita pertinência. Eu não acredito que um examinador indo trabalhando, né, com a riqueza de informações que traz aí a resolução 211 venha trabalhar com o artigo 6, porque aqui ele vem dizer de inovações tecnológicas, né, em atendimento às inovações tecnológicas e utilização e circulação de novas composições, respeitados os limites de peso por eixo. Sempre peso por eixo tem que ser respeitado. Somente serão autorizados após a comprovação de seu desempenho, mediante testes de campo, incluindo manobrabilidade, capacidade de frenagem, distribuição de carga, estabilidade, além do cumprimento do disposto da presente resolução. Isso foi feito no que tange o Super Rodotrem, né? Foi uma inovação tecnológica, respeitou lá o peso, né, por eixo, peso bruto total por eixo, e só que não deu certo o Rodotrem, né? Tanto é que está proibida a circulação dele. Aí o Denatran, ele baixa, o Denatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito, né, baixará em 90 dias portaria com as composições homologadas, porque isso tem que passar pelo crivo do Denatran, essas novas composições, né, oriundas aí de inovações tecnológicas, especificando seus limites de peso e dimensões. Aí o uso regular de novas composições só poderá ser efetivado após a homologação aí e publicação em portaria do Denatran. Então é uma norma bastante específica, né? Porque a tecnologia vai se inovando, de repente. O Rodotrem foi uma inovação que até então, né, não restou muito frutífera, digamos assim, mas está sendo discutida, né? Desde fevereiro está essa pauta aí, está no governo lá para ver o que vai fazer com essas composições, tá certo? Se vai ter uma nova regulamentação, né? Enfim, aumentar, distribuir melhor aquele peso de 91 toneladas, né? Não concentrar em 30 metros, né? Vamos ver o que resta aí a posição do governo do CONTRAN com relação a esses veículos que existem, estão por aí, mas não podem transitar. Pessoal, o artigo 7. O 6 eu disse que é de pouca potencialidade de ser cobrado, mas o 7, por sua vez, é de alta potencialidade. O examinador pode trabalhar com o artigo 7. Por quê? Porque a gente sabe que o examinador da banca CESP, ele adora exceções. E aqui a gente vai trabalhar com exceções. A gente viu regras lá no artigo 2, né? Requisitos para poder transitar uma composição de veículos de carga. E veja agora o que trata o artigo 7. Excepcionalmente, será concedida a IT para CVC com peso bruto total combinado de até 74 toneladas. Por que diz 74, pessoal? Porque isso aqui é de 2011, né? E na época era 74. Essa ideia de 91 toneladas é recente, né? Excepcionalmente, será concedida a IT aí, né? Para CVC com peso bruto total combinado de até. Né? Então, de até. Não pode ser igual. Até 74 toneladas. Não pode ser superior, aliás. E comprimento inferior. Tá aqui a exceção, ó. Comprimento inferior a 25 metros. Olha, agora veja o requisito. Desde que as suas unidades tracionadas, ou seja, os semi-reboques, tenham sido registradas até 3 de fevereiro de 2006, respeitadas as restrições impostas aí pelos órgãos executivos com circunscrição sobre a via. Vamos traduzir isso aqui? Quando a gente viu, eu vou voltar para você visualizar, porque como eu acredito muito em exceção, em se tratando de banca CESP, eu quero que você visualize isso. Vamos ver qual é a regra para que um veículo possa transitar. A regra é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar lá para vocês. A gente viu no artigo 2. Eu até coloquei aqui, ó. Veja aqui, ó, a regra. Que o comprimento mínimo, né, quando o peso bruto total for superior a 57 toneladas, essa composição tem que observar um comprimento mínimo, que é de 25 metros. E o máximo sempre de 30. Veja isso, viu? Perceba. Lá
está excepcionando. Lá está dizendo que uma composição, mesmo tendo um comprimento mínimo inferior a 25 metros, vai poder transitar, desde que as unidades tracionadas, os semi-reboques, tenham sido registrados ali, né, como a gente viu naquela data de 2006. Perceberam isso? Vamos voltar lá para você enxergar agora? Deixa eu colocar aqui no 7. Tá aí, ó. Veja, ele passa de 57 toneladas, onde deveria observar o comprimento mínimo de 25 metros, e aqui essa permissão, né, excepcionalmente, né, com comprimento inferior a 25 metros, tá certo? Então, ele pode transitar, por quê, pessoal? Porque na época que foi editada essa resolução, havia, né, essa situação aí de semi-reboques, né, que foram registrados até 3 de fevereiro de 2006. Então, mesmo não cumprindo, né, o regramento estabelecido lá, né, quanto ao comprimento mínimo, né, porque aqui no caso ele vai ser, o próprio veículo, a combinação vai ser inferior a 25 metros, né, ele vai poder excepcionalmente transitar e receber aí a autorização especial de trânsito, tá certo? Então tem potencialidade do examinador cobrar. Veja o de baixo aí, o parágrafo primeiro, outro regramento bastante pertinente aí e com potencialidade de cair, ó. Para os veículos boiadeiros, veja, ele está indicando qual é o veículo, viu, pessoal? Eu coloquei até a foto aqui do lado, ó. Isso aqui é um caminhão boiadeiro, Romeu e Julieta, conhecido no trecho como Romeu e Julieta. Para os veículos boiadeiros articulados, esse articulado está atécnico, né? Porque quando você vai no anexo 1 do CTB, lá ele vai dizer que o veículo articulado, né, é esse que tem pino-rei, é o semi-reboque, né? Pino-rei, quinta roda. Certo? Ele está apoiado para ser articulado. Quando você trabalha com cambão, ele está engatado, como é o caso da figura. Aqui não tem quinta roda nem pino-rei, ele está engatado, certo? Então esse veículo aí seria conjugado, o nome técnico dele, né? Mas enfim, se cair na sua prova, tá aí, ó. Para os veículos boiadeiros articulados, Romeu e Julieta, com até 25 metros, certo? Fica permitido. Aí tá aqui, ó, a concessão de AIT. Por que, pessoal, fica permitido? Porque quando a gente estuda no 210, né? Primeiro, para a gente entender isso aqui, eu disse no início que para se enquadrar na 211, necessariamente tem que ter pino-rei e quinta roda, é regra geral. E só tinha uma única exceção, a exceção é essa aí do boiadeiro, certo? Agora, esse caminhão ele é trabalhado na 210, quando um caminhão puxa, arrasta um reboque, e o limite máximo dessa combinação é 19,80, tá certo? Lá na 210. Aqui está permitindo uma autorização especial para um Romeu e Julieta boiadeiro, né? Desde que ele tenha até 25 metros, como ele ultrapassa os 19,80, ele vai ser, né? Aí ele vai ser atribuído uma autorização especial para poder transitar. E ele não é pino-rei nem quinta roda, por isso que é exceção também. Então fica permitida essa concessão do AIT e também isenta-se desse requisito aqui, ó, de registro das unidades tratoras até 3 de fevereiro, que é o que diz aqui, ó, o 2, certo? Fica isenta-se o requisito da data do registro da unidade tracionada. Então é a qualquer tempo, tá certo? Lembre-se que na 210, um caminhão desse aqui, ó, ele não pode passar de 14 metros. E na 210, o comprimento total, como eu me referi, é 19,80. Ora, se o caminhão tem 14 metros, o semi-reboque ele teria que ter aqui 5,80, não é isso? Então, nesse caso aqui, está se permitindo que tracione um semi-reboque aí, um reboque, viu? É reboque isso aí. Até 11 metros, né? Um reboque pode ter até 11 metros, tá certo? Então, são duas exceções. E o parágrafo 2 do artigo 7 traz outra excepcionalidade, né? Eu não digo nem que seja uma exceção. Eles concedem, eles possibilitam que uma combinação de veículo tratada na 211, desde que o comprimento seja de no máximo 19,80, certo? Possa transitar dioturnamente. Lembra no artigo 3º, quando a gente trabalhou com os horários, né? Que eu falei que é da aurora ao crepúsculo, em pista dupla, dioturnamente, na pista simples, em havendo respeitado aqueles requisitos, pode também ter uma autorização especial. E aqui ele está dizendo, pessoal, é exceção das exceções. Um CVC que seja no máximo de 19,80, que é o limite máximo da 210, ele precisa de autorização especial porque ele está com um peso superior a 57 toneladas, certo? Ele pode transitar em qualquer via, não tem regramento aqui, ó, livremente. CVC 19,80 transita livremente em pista simples, pista dupla e dioturnamente. Fique atento a isso, que pode ser cobrado. E assim a gente finaliza, né, essa resolução. Veja que foi muitas informações, talvez você vai ter que rever esse vídeo e fazer suas anotações aí, para realmente sedimentar esse conhecimento. O 8 ele só vai dizer o seguinte, olha, o CONTRAN regulamentou, o
o tráfego de CVC que diz respeito aos limites da 210. Agora, se você não observar o regulamento da 211, né, e estiver conduzindo um CVC com dimensões superiores a 210, você vai estar sujeito aqui, ó, às penalidades previstas no artigo 231 do CTB e seus incisos. Ora, quando você abrir seu CTB e observar o artigo 231, você vai perceber que ele tem 10 incisos lá. E aqui ele não indica quais são os incisos, tá certo? E é esse trabalho que eu vou fazer agora com vocês, bem rapidinho. Eu não vou ler todo o artigo 231, porque esse trabalho você vai fazer na sua casa, tá? Mas eu vou apontar para vocês quais são, né, os incisos que mais toca o desrespeito aqui da 211, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Veja aí na tela. Transitar com veículo. Danificando via, pode ser também que se enquadre, né? Porque muito peso, como o próprio Super Rodotrem, né? Você ficou com essa peste de danificar via por muito peso concentrado. Produzindo fumaça, a gente não viu nada disso. Mas aqui, ó, o 4. 4 tem pertinência. Com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos. Então isso aqui tem... Se você encontrar um CVC nessa condição, você vai enquadrar, né, no 231, inciso 4. Veja o 5. O 5 você vai ler aí também, ó, excesso de peso. Se você encontrar, né, um CVC com excesso de peso, além do que está na AIT, né, você vai enquadrar no 5, 231.5. E lembrando que esse artigo ele vai escalonando, viu, pessoal? De 200 em 200 kg que vai ultrapassando o peso bruto total do veículo, ele vai atribuindo valores, ó. Então aqui, ó, só para você ter uma ideia, até 60 quilos, né, a multa vai de... aumenta aí R$ 5,32. Então está escalonando. Eu mesmo não gosto desse tipo assim, eu não acho que um examinador, eu não acho legal que um examinador trabalhe perguntando, né, pesos assim, vinculando a valores, sabe? Porque eu acho que isso não vai, digamos, não vai avaliar conhecimento alheio, né? Isso aí é quem tem aquela visão, digamos, mais de decorar mesmo. Não avalia conhecimento de ninguém. Mas tá aí, você dá uma lidinha lá no inciso 5, porque tem essa peculiaridade. É um inciso diferente dos demais, assim como o outro que a gente verá. Então o 4 tem toque com a 211, o 5 também. Veja aí, ó, o 6, idem. O 6 ele vai tratar especificamente, ó, da autorização especial. Ó. Ele está transitando em desacordo. Quando é que ele vai estar em desacordo, pessoal? Quando estiver fora do percurso, quando a autorização estiver vencida, quando estiver fora do horário, tá certo? Aí você vai enquadrar aí, ó. Olha aí, penalidade, né? Multa, cuidado com a apreensão de veículo, que a apreensão de veículo foi revogada desde 2016, mas é uma infração grave, a penalidade é a multa e a remoção do veículo é a medida administrativa. Então, quando estiver em desacordo com a AIT, você vai enquadrar aqui, tá? Com lotação excedente, o 7 também, ó. O 7 também tem toque com o que a gente viu, lotação excedente. Qual outro inciso tem toque com a gente aqui, ó? O 10. O 10, veja, é excedendo a capacidade máxima de tração. Pessoal, presta atenção nesse inciso aí do 231. Como a gente está estudando para a Polícia Rodoviária Federal e o CTB também será cobrado, e esse capítulo 15 que trata as infrações de trânsito do CTB, você tem que ler, você tem que tentar assimilar o máximo de conhecimento possível, que é o seu dia a dia, onde você vai fundamentar as infrações de trânsito que você venha flagrar. Esse 10 aí, se você não ler, quem não lê e cair uma questão dessa, possivelmente vai errar, porque é uma infração, um regulamento totalmente anômalo dos demais, né? Porque todos vêm, a infração é média, é leve, vem dizendo, essa é média, essa é leve, essa não. Olha o que diz aqui, ó. Se exceder o CMT, a infração ela é de média gravíssima, né? Quem não lê isso aqui vai errar a questão de média. Como você vai dizer se é média ou gravíssima? Aí ele vai dizer aqui, ó, depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração. Ora, vai precisar de uma perícia então, né? Então por isso que eu estou dizendo, tem que ler, pessoal. A leitura da lei seca é de extrema importância, porque 70% das questões que são exploradas em provas de concurso são extraídas assim de lei seca. O que você leu, o examinador reproduz aquilo. E algumas exceçõezinhas trabalham com, né, digamos assim, jurisprudência, com doutrina, mas a regra é a lei seca. Por isso, não deixe de abrir seu CTB. Leia aí o capítulo 15, trabalhe também o 19, que trata, né, dos crimes de trânsito, enfim. Portanto, pessoal, essas infrações que eu me referi aqui são as que têm maior, né, digamos assim, que tem ponto de toque com o que a gente estudou na 211. E assim a gente encerra. Estudem em casa, tá? Dê uma lida no 231 aí para sedimentar esse conhecimento aqui, tá bom? A gente por hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse estudo, né, tenha sido útil para você.
Espero que na leitura solitária que você venha fazer da 211 você já consiga enxergar de outra maneira, né? Olhar para ela com outros olhos, tá certo? É isso o nosso papel aqui, é tentar ajudar nesse sentido, que você consiga aí fazer uma leitura mais dinâmica, enxergando pontos pertinentes aí à atribuição do cargo que você está concorrendo. Um forte abraço, bons estudos e a gente retorna aí logo logo com a próxima resolução. Até lá!